Então, para falar desse tema, eu converso com o Procurador de Justiça, Paulo de Tarso Brandão. Doutor Brandão, então, para a gente dar início a essa conversa, o que é uma Constituição e para que serve? A Constituição é um documento político-jurídico na medida em que organiza o Estado que ela, a própria Constituição, funda e, ao mesmo tempo, estabelece a organização jurídica desse mesmo Estado. Na Constituição do Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar a estrutura do Estado declarada no preâmbulo da Constituição, dizendo que a república que está sendo fundada ali pela Constituição é uma república federativa e que visa ser um Estado democrático de direito. O preâmbulo já diz quais são os valores fundamentais e a que ela se destina, isto é, a organizar uma sociedade fraterna, pluralista, né, fundada na harmonia social, sem preconceitos, enfim, todos aqueles valores e objetivos que estão ali. E ela mesmo também estabelece, já a partir do artigo 1º, quais são os fundamentos dessa república, como a soberania, e depois ela organiza os poderes e as instituições que formarão esse Estado, né? que fazem a parte orgânica do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição baliza o ordenamento jurídico. Portanto, é a partir da Constituição que eu vou ter a possibilidade de saber se uma ordem jurídica está de acordo com esse Estado pensado, previsto e declarado pela Constituição, ou se não está de acordo, isto não só todo o ordenamento, mas todos os aspectos desse ordenamento, desde os decretos, as leis, os regulamentos, devem estar sempre amparados por esse arcabouço que é a Constituição. Então, tem um duplo sentido na Constituição. Formar o Estado e organizar os seus poderes e instituições e, ao mesmo tempo, balizar o ordenamento jurídico. Procurador, então o que significa ser, na prática, guardião das Constituições federal e estadual? Ser guardião das Constituições, seja federal ou seja estadual, é ter a possibilidade e o dever de fazer com que tanto o ordenamento jurídico quanto a ordem política estejam exatamente dentro do marco regulado pela Carta Constitucional, aquele documento de que falávamos antes. É mais comum entender-se o guardião da Constituição como aquele que preserva a ordem jurídica, mas nem sempre. É possível também, e é exigível também em determinados momentos, que a ordem política esteja absolutamente dentro das regras da ordem constitucional. Há alguma confusão com relação a isso, porque, no fundo, se formos pensar bem, todos nós devemos ser guardiões da Constituição, todos nós devemos fazer obedecer à Constituição. Só que algumas instituições e alguns poderes têm o poder-dever de fazer essa regulação. No caso do Poder Judiciário, por exemplo, há um poder-dever de fazer isso, o Ministério Público também tem esse poder-dever, assim como tem o Parlamento, assim como tem o Poder Executivo. Só que há alguns setores, algumas instituições, como o Ministério Público, têm atribuições específicas com relação a isso, e por isso essa visibilidade de o Ministério Público como guardião da Constituição. Ele efetivamente mas não é o único, né? Assim, é o Poder Judiciário, pela via, por exemplo, dos tribunais de justiça no âmbito estadual e do Supremo Tribunal Federal
no âmbito da República Federativa. Então, guardar a Constituição é, de um lado, um dever de todos nós, e de outros, uma atribuição específica de determinados poderes e determinadas instituições, como acontece com o Ministério Público. Procurador, então, o que é uma ação direta de inconstitucionalidade? A ação direta de inconstitucionalidade é um dos instrumentos legais de que se utilizam aqueles que são legitimados, entre eles o Ministério Público, o chefe do Poder Executivo, a mesa dos órgãos parlamentares, enfim, entre outros tantos, para exatamente sindicar o ordenamento jurídico ou um elemento, uma norma, um regulamento da ordem jurídica diante da ordem constitucional. Como nós somos uma república federativa, nós temos uma Constituição Federal e uma Constituição Estadual, né? Sempre obedecendo os limites estabelecidos na ordem da Constituição Federativa, federal. Então, aqueles que são legitimados, aqueles que têm o poder estabelecido na ordem constitucional para sindicar, têm entre tantos elementos, entre tantos instrumentos, um instrumento específico que se chama ação direta de inconstitucionalidade. Isto é, quando há dúvida sobre a constitucionalidade ou não de um determinado dispositivo legal ou de um corpo legal ou de um corpo legislado, aquele que é legitimado pode levar ao Poder Judiciário a busca de uma declaração da inconstitucionalidade dessa norma, né? Que pode ser procedente ou improcedente, mas esse é um instrumento jurídico. Ao lado dele, nós temos outros tantos instrumentos na ordem de um controle abstrato de constitucionalidade, isto é, só para saber se a norma está de acordo ou não com a Constituição. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade também, nós temos a discussão no âmbito do descumprimento do preceito fundamental, enfim, outros instrumentos que estão nessa ordem, porque o Brasil tem duas formas, dois caminhos para discutir inconstitucionalidade, uma que é o sistema abstrato, onde está inserida a ação direta de inconstitucionalidade, e a outra pelo controle difuso de constitucionalidade, que é aquele em que as relações jurídicas decorrentes dessa ordem constitucional poderão estar ou não reguladas no ordenamento jurídico, e aí a dúvida recai sobre se a norma que sustenta a relação jurídica é ou não inconstitucional. Mas, nesse momento, não há uma declaração direta de inconstitucionalidade, porque eu não estou sindicando a ordem jurídica, mas a relação jurídica decorrente dessa ordem jurídica. Então, especificamente, a ação direta de inconstitucionalidade é um instrumento, o mais usual no dia de hoje. Nós caminhamos no nosso ordenamento jurídico no sentido da concentração sempre, ou cada vez mais, do controle de constitucionalidade, e a ação direta de inconstitucionalidade é aquela que é mais manejada especialmente pelo Ministério Público. Procurador, qual a atuação do Ministério Público frente aos direitos fundamentais? O Ministério Público sendo guardião da Constituição, ele tem uma importância absolutamente expressiva diante de fazer obedecer os direitos fundamentais. Por quê? Porque no aspecto jurídico, ou no viés jurídico daquilo que eu explicava antes sobre a Constituição ser um documento político e jurídico, no campo jurídico, os direitos fundamentais são hoje o pano de fundo de toda a estrutura jurídica do Brasil. Vou dar um exemplo. Até a Constituição de 88, até a Constituição de 67, com a emenda 69, os direitos fundamentais eram
alguns atributos jurídicos que o Estado, que estava organizado anteriormente, porque a função principal daquelas constituições era organizar o Estado, e os direitos eram secundários, a partir do momento da Constituição de 88, quando se coloca os direitos fundamentais abrindo praticamente a Constituição, ali houve uma grande virada, não só de concepção, não só de organização da Constituição, mas de organização do Estado. Os direitos fundamentais passaram a ser o ponto mais importante e regulatório da própria ordem política-jurídica, político-jurídica. Então, quando o Ministério Público deve velar pela Constituição, ele deve velar primordialmente pelo cumprimento dos direitos fundamentais. Então, não só fazer cumprir, mas o próprio Ministério Público cumprir os direitos fundamentais, né? Então, nesse sentido, o Ministério Público tem uma atividade numa dupla face, de fazer observar e de observar os direitos constitucionais, fazendo deste o grande trabalho que o Ministério Público tem no que tange à ordem jurídica do Estado brasileiro, né? Em outros lugares, em outros momentos, ele tem a atribuição também de fiscalização política, mas no campo do âmbito, no campo jurídico da Constituição, o Ministério Público tem que estar absolutamente atento e preparado para a defesa dos direitos fundamentais, para fazer valer efetivamente a Constituição. E, como dizia um autor de uma outra família, mas o título é fazer efetivamente valer os direitos, levar os direitos a sério. Procurador, para a gente encerrar, então, de que forma o Ministério Público se torna agente de transformação social? O Ministério Público pode ser, sim, um agente de transformação social. E, aliás, deve ser um agente de transformação social, mas eu vou usar o pode justificando da seguinte forma. Do ponto de vista legal, o Ministério Público, lá no artigo 127 da Constituição, é declarado como uma instituição permanente a quem cabe o trabalho no âmbito da ordem jurídica, mas também no regime democrático de direito. Bom, então nós estamos pensando no Ministério Público aqui no duplo viés da Constituição, tanto na ordem jurídica, que eu expliquei com relação ao funcionamento da ação direta de inconstitucionalidade, mas também no campo político. Por quê? Porque ele é encarregado do Estado Democrático de Direito. Agora, nós temos que entender muito claramente o que é Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito não é aquilo que eu penso que é o Estado Democrático de Direito. A Constituição não diz Estado Democrático de Direito como alguma coisa solta no ar. Ela estabelece lá no preâmbulo da Constituição quais são os valores que levam ao Estado Democrático de Direito e mais, quais são as estratégicas e finalidades para isso. E estabelece logo ao abrir a Constituição quais são os fundamentos desse Estado Democrático de Direito que quer ser criado. Então, o Ministério Público é responsável pelo Estado Democrático de Direito que, obedecendo os valores da Constituição, que estão lá no preâmbulo, e buscando o objetivo da criação de uma sociedade fraterna, sem preconceitos e todas aquelas características que estão lá na ordem constitucional, no preâmbulo da Constituição, e obedecendo os valores, os fundamentos, perdão, que estão no artigo 1º, ele vai construir ou ajudar a construir o Estado democrático de direito e, com isso, atingir o objetivo desse Estado, que é a formação de uma sociedade fraterna e pluralista, sem preconceitos, etc. E, nesse sentido, o Ministério Público tem tentado se estruturar da melhor forma possível e tem atacado todas aquelas agressões ao Estado democrático de direito, ou pelo menos tem tentado fazer isso. Quando eu digo pode,
eu estou dizendo que é um poder-dever, mas é preciso que cada promotor de justiça, cada procurador de justiça tenha muito claro esse mandamento constitucional e faça a leitura dele a partir da própria ordem constitucional, com seus valores, com seus fundamentos e com seus objetivos. Se nós fizermos, como tem acontecido no seio da nossa sociedade, uma definição de Estado democrático de direito como alguma coisa etérea que cada um dá o seu fundamento, o Ministério Público, se um dia trabalhar nessas condições, o que eu não acredito, mas é preciso estar sempre atento para isso, não cumprirá a função de transformação social e não cumprirá a ordem constitucional que diz a ele que ele é o defensor do regime democrático. Então, o Ministério Público será um agente de transformação social, cada membro do Ministério Público é agente da transformação social, na medida em que ele vela pela Constituição e busca os seus objetivos. Tá certo, então, procurador, muito obrigada pela entrevista.